analisando essa derrota, mas Alexandre Simões, como é que você analisa excesso de vontade ali na hora da cobrança da falta, ô Simões? Bom dia. Bom dia, Romano, bom dia, Panzi, quem acompanha a gente. Olha, é interessante, né, o Romano, porque o time do Pepa é muito organizado e nesse início de campeonato brasileiro isso está ficando cada vez mais evidente. Eu acho que ontem até pode-se dizer quase que de forma definitiva, porque encarou um time que tem um futebol de alto nível, né? Mas sofreu essa desorganização, né? Porque isso é meio que básico no futebol, né? A hierarquia de quem vai cobrar o pênalti, né? Tanto que normalmente a gente vê, muitas vezes, um jogador assumir o lugar do outro, às vezes, para poder receber a pressão do adversário, e aí o cobrador vir e ter mais tranquilidade para bater o pênalti, né? Essa briga pela bola, esse tipo de situação, isso é tão negativo, mas tão negativo, que com certeza influenciou na cobrança do Bruno Rodrigues, principalmente pelo fato de ele ter tido a primeira defendida pelo Fábio, que corretamente foi voltada, porque o Fábio adianta demais, mas é um tipo de situação que não pode acontecer, e eu acho que o lado positivo da história é que o Pepa não fugiu da polêmica, muito pelo contrário. O Pepa disse que é algo inaceitável, né, que colocou quase que como uma vergonha. Então, quer dizer, é até um posicionamento, né? E a gente que está recebendo aí um intercâmbio muito grande de treinadores europeus, né? É um posicionamento muitas vezes diferente do que a gente tem no futebol brasileiro, que é muito de proteção, né? Ele colocou justamente essa questão. Reconheceu que é um erro, que é uma falha, e que a coisa foi resolvida, tá? Mas, de toda forma, é uma situação que, na minha visão, Romano, prejudicou demais o Cruzeiro no jogo. Porque naquele momento, com a expulsão do André, que foi no pênalti, ele reclamou. Aquele pênalti convertido daria um gás ao Cruzeiro, à torcida, que eu acho que seria difícil o Fluminense conseguir segurar a vantagem. Aí, com o pênalti perdido, realmente foi meio que um balde de água fria, embora o time tivesse continuado lutando. Pois é, e duas situações com relação ao pênalti. Primeiro, muito legal a CBF ter adotado a recomendação da FIFA e o VAR ficar atento ao goleiro sair antes, tem que ter pelo menos um pé em cima da linha na hora que a bola é batida. Eu acho que não foi nem o VAR. Foi o Bandeirinha, porque foi tão escandaloso. Mas tô falando assim, a recomendação, e é legal, porque aí o Bandeira fica mais atento também, né? Sem dúvida. Passa a ficar mais atento. Mas é porque foi muito escandaloso. Foi muito claro, muito claro. Você acha, Edu, que aquela situação do Dourado querer tomar a bola e bater meio que desestabilizou o Bruno Rodrigues? 100%. Desestabilizou o Bruno Rodrigues e fez o Cruzeiro ter um a menos no jogo também, né? O Fluminense ficou com 2 a menos e o Cruzeiro terminou o jogo com 10, porque o Bruno Rodrigues, a partir dali, saiu do jogo. Acho que ele chorou, né? Emocionalmente, o Bruno Rodrigues desapareceu. Então, o Fluminense termina o jogo com 2 a menos e o Cruzeiro com 1 a menos, porque o Bruno Rodrigues, depois que perdeu o segundo pênalti, ele assumiu, ele acabou do jogo. E a atitude do Henrique Dourado, ela é inadmissível. Eu só discordo com quem fala que é indesculpável, né? Cara, aconteceu. Você não vai limar o cara do grupo agora porque ele teve essa atitude. Foi impensada, foi uma atitude desproporcional, mas precisa ser resolvida. O Henrique Dourado vai ser importante para o grupo. Acho que se o Gilberto seguir com essa má fase, ali na frente o Henrique Dourado vai precisar ter uma oportunidade de iniciar jogos, quando estiver bem fisicamente, mas é uma situação inaceitável. Isso não pode acontecer. Ele foi irresponsável e ele prejudicou não só um companheiro, mas ele prejudicou o time. Porque aquele era o momento do Cruzeiro na partida. Sim. Era a hora de diminuir com o adversário com 1 a menos nas cordas, a gente levando um pouco pro box, com 50 mil pessoas apoiando, entendendo que aquele momento, apesar da derrota por 2 a 0, o time não estava mal. Aliás, o Cruzeiro não jogou mal. É aquela velha história que eu venho falando aqui há 200 mil anos. O desempenho com o resultado. Jogou melhor do que contra o Santos, que ganhou. Verdade. Cara, é perfeito. O Cruzeiro jogou muito melhor no jogo que perdeu do Fluminense do que contra o Santos, que venceu. É o desempenho contra o resultado. Só que, às vezes, a coisa fica mais arrefecida porque o Cruzeiro vinha de bons resultados. Inclusive, vinha de uma vitória contra o Santos. Mas foi muito mal o Henrique Dourado. Se tem um errado nessa história, ele tem... É só um.
Não é o Pepa, porque o Pepa não tinha como invadir o campo, senão era mais um expulso. Você sabe que isso é cabeça de atacante, né? Doido pra marcar, né? E aí não pensa, o outro era atacante também. Mas sim, mas o Bruno Rodrigues é batedor. Cara, o Cruzeiro fez um jogo, eu tava comentando esse jogo em Nova Lima. O Gilberto tinha feito 2 gols, ele fazia um triplete. Teve um pênalti pro Cruzeiro, o Bruno Rodrigues é o batedor, o Bruno Rodrigues deu a bola pro Gilberto. Toma e faz o 3º gol. Faltou isso ao Henrique, cara. E o Bruno Rodrigues não perdeu o primeiro pênalti porque ele bateu mal, porque o goleiro adiantou. Ele não chutou na lua. Ele tinha que ser ele a bater o segundo. E aí, o Henrique Dourado arrebentou com a parte emocional do Bruno Rodrigues. Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que assim, o Henrique pode até vir a ser o batedor do Cruzeiro, com o tempo. É porque ele bate bem pra caramba. Isso, bate bem pra caramba. E um outro ponto que foi levantado na jornada ontem, o Romano, e que de certa forma eu concordo, embora eu tenha a impressão de que o Matheus Vital tenha tido uma atitude muito de chegar no Henrique Dourado e falar: o que você tá fazendo? Foi a impressão que eu tive. Mas do goleiro capitão, né? O goleiro tá longe. O goleiro tá longe. É verdade. O goleiro capitão, foi levantado isso na jornada ontem, eu não lembro se pelo Piquitito, pelo Alê, acho que até o Márcio comentou também. Tá longe. E realmente é uma situação que deve ser evitada. O goleiro capitão é comum no futebol brasileiro, né? O Rogério Ceni foi um grande capitão, o Fábio foi capitão do Cruzeiro por muito tempo. A gente tem essa situação, mas realmente o jogador de linha sendo o capitão da equipe e existe essa liderança, essa situação, sem dúvida. Né? O cara chegar lá e falar: olha aqui, o companheiro, por favor, né? E até mais fácil qualquer jogador de linha chegar lá e falar que o goleiro pode, sair né? de lá. Muitas vezes o árbitro até dá amarelo pro goleiro, cara, quando ele vai e essa situação é tão bizarra, mas tão bizarra, que a gente tá aqui há quase 10 minutos falando dela e atrapalhou, tomou o tempo nosso de falar de um jogaço de bola. Jogaço, um dos melhores jogos do ano.